Está animado ou não? Deus é bom em todo tempo, hein? Deus é bom em todo tempo. E Ele quer fazer a obra na nossa vida. Cada dia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 até o 11. Lucas 5, do 1 a 11. Apertando-lhe a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderava dele e de todos os que lá estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche teus olhos aí onde você está, mas não tire o dedo da sua página da Bíblia não, que nós vamos meditar um pouco sobre isso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pai, esse momento é especial, onde os corações estão preparados para receber a tua palavra. Seja com cada um de nós nessa noite. Dê, Senhor, êxito nessa nossa jornada, que o Senhor possa produzir frutos em nosso coração a 30, 60 e a 100 por 1. Por isso, em nome de Jesus, toma a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos e consagramos eles a ti, para que o teu nome seja glorificado, Pai. E usa, Senhor, a tua igreja como instrumento teu neste lugar, em nome de Jesus. Eu não vou abordar esse texto como normalmente a gente aborda. Normalmente a gente aborda a pesca maravilhosa e já apresenta o resultado que ele aconteceu, que ele pescou tanto peixe que eles ficaram cheios da grana. Eu vou falar sobre isso, mas isso não é a parte principal da ministração de hoje. A parte principal da ministração de hoje é o que aconteceu durante o acontecimento. Então nós vamos ver essa passagem de uma forma um pouco diferente. Esse milagre nos leva primeiro e nos demonstra, em primeiro lugar, o domínio que Jesus tinha sobre os seres viventes. Porque a rede deles encheu, porque Jesus deu ordem para os peixes entrar dentro da rede deles. Aí, estudando a palavra, e Deus vai ministrando ao coração, Jesus estava repetindo uma coisa que já tinha acontecido lá no passado. Quando o povo saiu do Egito e o povo reclamava sobre comida, comer carne, Deus mandou uma grande revoada de codornizes, para que eles pudessem comer carne no Egito.
E quando o faraó endureceu para a saída do povo do Egito, Deus começou a ministrar pragas, a praga das moscas, a praga das rãs, a praga dos gafanhotos. Então, o domínio sobre toda a natureza está nas mãos de Deus. E ali naquele momento, Jesus simplesmente mostrou isso. Trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Jesus falou assim: vai para o alto mar, lança a rede. Então o que eu aprendo aqui? Que quem domina sobre todas as coisas é Deus, é Jesus, é Ele que tem o comando sobre tudo. Então eu e você temos que ficar atentos, para que Deus possa operar em nossa vida, para que Deus possa falar sobre os acontecimentos ao nosso coração. Segundo ponto. Primeiro ponto é esse: domínio sobre todos os seres viventes. O segundo ponto: existe um outro milagre similar a esse no Evangelho de João, quando Jesus ressuscita e aparece para eles na beira da praia. E a Bíblia fala que Jesus está na beira da praia, e Jesus coloca um pão na brasa, e Jesus está assando ali um peixe, e ele sai para pescar e não pega nada. Jesus pergunta lá da praia: vocês têm alguma coisa para comer aí, filhos? Eles respondem: não. E aí Jesus: lança a rede na direita que vocês vão pegar os peixes. Outra vez. Então, no começo do ministério de Jesus, Jesus está mostrando que Ele tem poder sobre a criação, sobre toda a criação. E no final do ministério de Jesus, já tinha ressuscitado, Jesus mostra mais uma vez que Ele tem poder sobre todas as coisas. Existe uma diferença entre a primeira pesca e a segunda pesca. Na primeira pesca, a rede se rompia. Na segunda pesca, a rede não se rompia. Então, Jesus, Ele está mostrando para nós, enquanto nós estamos sem ter uma total entrega, uma total confiança nele, muitas vezes a nossa expectativa vai ser frustrada. Mas quando nós depositamos tudo nas mãos dele, vai ser uma expectativa abençoada. Eu e você precisamos entender isso. Quando nós passamos a ver isso, então essas duas passagens da pesca maravilhosa, ela mostra que Pedro é o protagonista, tanto na primeira pesca como na última pesca. O mesmo Pedro que estava na primeira pesca é o mesmo Pedro que estava na última pesca. Embora já tinha desistido de ser discípulo, queria abandonar, queria voltar a ser pescador, mas nessa hora ele reconhece o poderio de Jesus. Agora, vamos olhar por que Jesus chegou à beira do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, tanto faz, e entra no barco e fala assim: afasta um pouquinho da praia, porque eu vou pregar a palavra para esse povo, porque esse povo está me apertando aqui e precisa ouvir a palavra. O que Jesus tinha pressa? Jesus não tinha pressa da pesca. Porque eles já tinham trabalhado a noite inteira. Jesus tinha pressa de pregar a palavra. O que eu aprendo com isso? Eu e você, nós temos que ter pressa de anunciar o Evangelho para as outras pessoas. E aí, o que vamos falar? Jesus pregava onde? Pregou aonde nesse dia? Ao ar livre, em cima de um barco. Por que ele pediu para Pedro puxar o barco um pouquinho para dentro da praia? Porque a acústica do mar em direção à praia, ela é maior. Porque a brisa sopra em direção à praia. Então Jesus já sabia disso. Então ele falando de cima do barco, em direção à praia, a acústica era muito melhor. E aí ele fala, a pressa dele era para pregar o Evangelho. Então, tinha uma igreja toda coberta, toda estruturada, com púlpito para pregar? Não tinha. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que a obra de Deus, ela tem urgência. Ela tem urgência, não importa, não espere ficar tudo estruturado, ficar tudo pronto, tudo arrumado para você pregar o Evangelho, não. Prega o Evangelho do jeito que dá, reúne as pessoas e prega o Evangelho. Porque isso que você sabe, aquilo que você já aprendeu da palavra de Deus, é um pão muito necessário para quem não conhece nada da palavra de Deus.
não sei se é 10 versículos, não sei se é 20 versículos, não sei se é 30 versículos, eu não sei. Eu sei que isso é pão, é alimento para a alma das outras pessoas. E a preocupação de Jesus nesse momento, é de levar isso adiante. As pessoas o apertavam para ouvir o Evangelho. Então, quando você vê a situação aí fora, quando você vê aí fora as pessoas trombando de um lado para o outro, precisando de uma ajuda, eu e você temos que entender, não adianta ficar esperando o momento certo, a hora certa, tudo estruturado para a gente pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho como Deus permitir, do jeito que tiver condições. As almas sedentas precisam ser alimentadas. E as adversidades, os percalços da vida não podem atrapalhar a nossa evangelização. Nós temos que levar isso em diante. Os servos de Cristo devem tomar a mesma atitude. Não devemos esperar que as pequenas dificuldades e obstáculos sejam removidas para nós semearmos o reino. Estava conversando com o irmão ali antes de começar o culto. E eu expliquei para ele um exemplo muito simples. Quando nós semeamos a palavra de Deus, imagine aí na sua cabeça, é um canteiro de alface que você faz. Você planta um canteiro de alface. Mas se você não cuidar daquele canteiro de alface, a erva daninha vai começar a crescer. E daqui a poucos dias, ela vai cobrir o alface. E você não vai ter colheita. Então o que importa? O que importa? Importa que você semeia a palavra de Deus e que você cultive a palavra de Deus. Cultive a sua fé. Esteja na presença do Senhor, esteja ali constantemente, buscando a sabedoria, buscando a graça, para que nós possamos ter êxito. Se nós queremos comer alface, nós temos que cuidar do canteiro. Quanto eu deixo de me aproximar à palavra de Deus, o canteiro de alface que sou eu, a minha pessoa, ele vai se enchendo de mato. Agora, se eu vou buscar a palavra de Deus todos os dias, automaticamente o meu canteiro de alface vai ficar limpo. Consequentemente, ao final do tempo, eu vou ter uma colheita de alface. Então nós temos que entender isso. Os versículos que o Senhor ministrou sobre a obediência incondicional, inquestionável. Quando Jesus fala para Pedro, no verso de número 4, quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as redes para pescar. Aqui é uma coisa incondicional, uma coisa, como é que eu vou falar? É imperativo. Jesus fala para Pedro: faça ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Aí Pedro vai e dá uma resposta para Jesus, fala assim: mestre, nós trabalhamos a noite toda, mas não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Ou seja, a expectativa de Jesus, quanto a mim e quanto a você, ele espera que quando ele fala uma palavra, a gente não questione, a gente obedeça. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Eu tenho que ser uma pessoa que ouve aquilo que Jesus fala e imediatamente eu coloco em prática, coloco em ação. Muitas vezes a gente deixa isso de lado e procura falar: não é bem assim, vou fazer de outro jeito, tem outra coisa mais interessante para fazer. Mas Jesus é enfático. A palavra dele, ela é enfática. Tanto é que no Sermão da Montanha, quando termina o Sermão da Montanha, quem ouve e obedece, constrói na rocha. Quem ouve e não obedece, constrói na areia. Ele define isso. Você e eu vamos chegar a um ponto da nossa vida que nós estamos numa encruzilhada. Ou eu vou construir na rocha, ou eu vou construir na areia. Eu preciso ter esse discernimento, esse entendimento. Agora, se eu venho ouvindo a palavra de Deus, automaticamente eu vou preferir construir na rocha.
é um pouco mais custoso, é um pouco mais demorado, é um pouco mais árduo, mas eu vou construir na rocha. E aí, quando ele fala para Pedro, lançai as vossas redes, Pedro, ele ouviu a obediência, ide. Bom, Jesus quer que você e eu sejamos um bom servo, igual Pedro foi. Aí Pedro pegaram uma grande quantidade de peixe. Agora tem o seguinte, no verso de número 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando a presença de Deus, a presença de Jesus, ela é grande na nossa vida, e a gente passa por uma experiência muito grande, a gente fica envergonhado, a gente fica prostrado, a gente fica com a cara no chão. Não foi assim com Adão? Enquanto Adão tinha um relacionamento correto com Deus, ele conversava com Deus todos os dias. A partir do momento que Adão cometeu o pecado, Deus procura ele, Adão, onde você está? Eu ouvi tua voz no jardim e tive medo. Me escondi. Então é essa a reação do ser humano. Mas Jesus veio exatamente para isso. Jesus veio exatamente para você não ficar prostrado. Ele veio e se colocou entre Deus e nós. Quando o inimigo das nossas almas, quando o fogo consumidor, Deus, que é o fogo consumidor, se aproxima de nós, se nós não tivermos a presença de Jesus, ele nos fulmina. Porque a palavra de Deus diz que ele é fogo consumidor. E aí eu tenho que entender que esse fogo consumidor, quando Deus olha para mim e para você, ele não vê eu e você, ele vê o sangue de Cristo sobre você, sobre mim, e aí ele não te consome. Ele não consome você, não é por sua causa, é porque Cristo está revestindo você. Porque nós para Deus somos pecadores. Mas quando eu aceito Jesus com todo o meu coração, abraço a minha fé, quando Deus olha para nós, ele não vê aquele homem pecador, ele vê Cristo em nós. Ele vê o sangue de Cristo derramado sobre a nossa vida. E aí nós recebemos a graça, nós recebemos a salvação. É isso que aconteceu com Pedro. Pedro, afasta de mim, que eu sou um homem pecador. Pedro não queria ter contato com Jesus, por quê? Porque a vergonha é muito grande. A situação pecaminosa, ela nos afasta de Deus. Mas aí Jesus entra no meio, ele é um intermediário, ele é um intermediador entre Deus e os homens. E aí ele entra em cena. Eu vim para que todos tenham vida. Crê em mim e será salvo. Eu preciso entender isso. Então essa pescaria que foi feita por Pedro, ela nos ensina muitas coisas. Ela não só ensina que a rede ficou cheia de peixe e valia muito dinheiro. Não. Aí no verso de número 9. Pois o espanto se apoderara dele, e todos que ali estavam, por causa da pesca que havia feito. Agora Pedro indignado, Pedro injuriado, Pedro triste com o que tinha acontecido, com medo de Jesus. Aí ele fala uma frase interessante aqui. Aí ele fala, de igual modo também de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Pedro, disse Jesus, não temas. Hoje ele fala para você, não temas. A partir de agora você será pescador de homens. Eu preciso entender isso. Irmão, o contato com Jesus vai fazer com que eu entenda isso de uma vez por todas. É aquilo que eu falei há alguns minutos atrás. Se você sabe 10 versos da Bíblia, você sabe muito mais do que quem não tem nada. Se você sabe 10 versos da Bíblia, você tem pão na mão.
para fornecer para quem não tem. E aí quando você fornece o pão, você traz vida àquela pessoa. A alma daquela pessoa revigora. Eu preciso ter esse entendimento. E aí ele fala assim, e a partir de agora não tem mais. De agora em diante serás pescador de homens. Como que eu posso entender isso? Uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa que está buscando o sustento da família, e de repente alguém entra no caminho, fala, agora você vai mudar de ofício, você agora não vai ser mais pescador de peixe. Porque você vê no verso de número 11, a Bíblia diz assim, e levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que é deixaram tudo? Irmão, não estou falando para você largar teu emprego e seguir Jesus, eu não estou falando isso. Largar tudo, deixar tudo é aquilo que te prende em alguma coisa. É aquilo que te segura em alguma coisa. É aquilo que te amarra em alguma coisa. Para você ter tempo disponível para fazer a obra de Deus. Porque tem algumas coisas que nos amarram, que nós não conseguimos nos desprender. Nós não conseguimos deixar o barco na terra. Nós queremos levar o barco, levar aquilo junto. Continuar dentro do barco. Nós queremos continuar com a nossa vida igual era antes. E quando você conhece Jesus, a tua vida não pode ser igual antes. Ela tem que ser diferente. Agora você é um servo de Deus. Agora você não é mais uma pessoa comum. Você é um servo de Deus. Você está sobre a orientação de Deus. Você está sobre a ordenança de Jesus. Lançar a rede para pescar, eu vou pescar. Fazer isso, eu vou fazer. Fazer aquilo outro, eu vou fazer. É ordem, é ordem. Se eu aceitei o senhorio de Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se eu aceitei o senhorio de Jesus, o senhorio é o quê? Ele é meu dono, o Senhor é dono. Se eu aceitei o senhorio de Jesus, Ele é meu dono. E o dono faz o quê? O dono manda, o dono exige, o dono pede. E eu, como servo dele, eu tenho que fazer o quê? Obedecer. Amém, irmão? Amém. Quando eu falo aqui para vocês que o evangelho é simples, ele é simples. Quando eu falo para vocês que não tem mistério no evangelho, basta ouvir aquilo que está sendo falado e pôr em prática. Buscar uma nova vida em Cristo, é isso. Deixar o barco em terra é largar tudo aquilo que te prende. O que te prende hoje? O que te prende? Quantas horas de redes sociais você trabalha por dia? Quantas horas? Eu não sei, eu não estou aqui para acusar ninguém, né? Agora você tem que fazer uma avaliação. Esse aí é o teu barco que está te prendendo você na terra ainda. Para você ser pescador de homens, você precisa libertar desse barco. Amém ou não? Vocês estão comigo? Eu estou dando um exemplo disso, irmãos. Mas existe N coisas que podem te segurar dentro do barco. Existem muitas coisas que podem te prender dentro do barco. Que você não vai conseguir exercer aquilo que Jesus está pedindo, porque aquele peso você não vai conseguir carregar. Mas em nome de Jesus, que você tenha a graça de Deus sobre a sua vida. E você saiba entender aquilo que ele falou para Pedro. E Pedro ficou envergonhado. E Pedro pôs a cara no chão. Mas depois ele falou, Pedro, não tenha medo, Pedro. Não tenha medo. Ele fala para mim e para você hoje, não tenha medo. Larga isso que você está te prendendo aí. Vai fazer a minha obra. Vai pescar homem. Vai levar o evangelho ali na esquina. Vai falar com o outro na quitanda. Vai falar no supermercado. Fala de Jesus para ele. Isso é deixar o barco para trás. E eu e você precisamos ter essa sabedoria. Ter esse discernimento. Que Deus possa estar visitando cada um hoje. Que a graça do Senhor possa estar presente em nossa vida. E que o amor de Deus possa ser derramado sobre todos os corações. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos agora servir a Santa